da produção em cerâmica é uma atividade milenar presente em todas as regiões do mundo. No Brasil, ela está presente em quase todos os estados. Em Itaquaruçu, distrito de Palmas, no estado do Tocantins, temos uma produção que ainda preserva técnicas rudimentares que evidenciam a cultura e a iconografia regional. Meu nome é Vanderlei Batista de Carvalho, eu sou artesão ceramista da Ponte de Ouro Artes, em Itaquaruçu. Vou te mostrar agora todo o nosso processo de fabricação de uma peça em cerâmica. O barro é a matéria-prima que utilizamos para a produção de cerâmica. E a gente tem uma argila que, na verdade, a gente chama de barro porque ela não é argila pura. Ela tem um percentual de matéria orgânica, como pissarro ou terra comum. Essa mistura é necessária para que a gente consiga ter uma massa plástica capaz que permite que o artesão consiga produzir uma peça. Na natureza, ela é encontrada assim. Um barro, parece ser um barro comum, mas depois que você molha e amassa, você consegue trabalhar com essa argila. Existem várias cores de argila e os minerais presentes na argila é o que tem influência muito grande no resultado final de uma peça. Por exemplo, existem peças que ficam totalmente brancas, outras ficam mais avermelhadas, um tom mais forte para o lado vermelho ou mais amareladas. Então isso varia de acordo com os minerais presentes em cada argila. Nosso objetivo aqui não é muito entrar nesse detalhe químico, físico da argila, então a gente usar um processo de amassar o barro da maneira mais simples possível e que tenha um resultado satisfatório no final. Tudo que a gente utiliza aqui é de maneira mais simples e rústica. Aqui o barro, gente, depois que pega ele da natureza assim, lá no barreiro, ela geralmente fica nas regiões mais baixas, próximo aos corpos e rios. Porque a argila ela é um resultado do processo de intemperismo, né? Então ela desce das regiões mais altas e vem se acumulando próximo aos córregos e rios. Então aqui a gente coloca ela assim para amolecer, né? E aí depois desse processo, que ela está já mole, é preciso vir para a etapa de amassar. Amassar o barro, existem várias técnicas. Existem equipamentos já no mercado, existe a maromba, que é uma máquina que a gente utiliza para amassar esse barro. Porém aqui a gente não utiliza maromba, utiliza amassar o barro com as mãos mesmo. Depois que ele está mole lá, você precisa amassar, que é deixar ele com uma, vamos dizer assim, homogêneo, sem nenhum forrão de argila. Ele tem que estar 100% liso, né? Uma massa lisa assim. Ó. Já está ficando de jeito legal. E é muito importante esse processo, que é o primeiro processo antes da fabricação da peça. Então o barro tem que ser muito bem preparado para que a peça não rache, não quebre e fique com um acabamento perfeito. Com a ajuda de um nylon, uma linha, você vai cortar ela. Você corta essas fatias para te ajudar a tirar as imperfeições, os pedaços de raízes, tem algumas pedrinhas que preciso tirar. E aí você faz esse processo várias vezes até conseguir o resultado esperado, desejado. Outra coisa importante é sempre bater o barro, porque quando você bate ele, você corta, quando você bate, elimina todo o oxigênio, o ar que está dentro do barro, então ele tem que ser eliminado. E a gente vai amassando ele, formando uma bola. E aí a partir desse processo, desse momento, a gente vai lá para dentro da oficina e vai montar lá a peça de barro.
Depois de amassado o barro, é a hora de produzir a peça. No caso aqui, a gente vai utilizar um torno de roda sobre roda. Esse torno é bem antigo, conhecido em várias regiões do mundo. No Brasil, ele é bastante usado na cerâmica marajoara, no Pará. E eu adotei esse torno como meu equipamento de trabalho. E eu gosto muito dele, apesar de dominar técnicas também em torno elétrico, eu ainda prefiro o torno mecânico, né, de roda sobre roda. Ele funciona dessa maneira. Vou mostrar para você. Ele pode ser construído, ser feito de madeira, de resto de material de construção. Então é um equipamento de muito baixo custo, né? Então você consegue produzir. Ele funciona basicamente com 2 rolamentos e um eixo. A roda grande embaixo, impulsiona a roda de cima, e aqui que você consegue produzir a peça nessa roda de cima. Ele funciona dessa forma. Com a perna, você vai virando uma roda grande. E aqui, nessa roda pequena, é onde acontece a magia. Brincadeira. Na verdade, existe muita dedicação e um pouco de técnica. É possível fazer peças de diferentes tamanhos e formatos. É o que eu vou te mostrar agora. A fase inicial da construção de uma peça como é torno, precisa que o barro esteja centralizado. Ele precisa ficar no centro dessa roda pequena. Aí sempre girando com a perna embaixo. Agora vamos fazer o fundo da peça. É um trabalho muito prazeroso, porém para que você consiga um bom resultado é fundamental ter a dedicação ao trabalho. Acima de tudo, o prazer em fazer. Eu utilizo aqui um pedaço de plástico, pode ser de alumínio, pode ser de ferro. Na verdade, essa plaquinha que eu chamo de palheta é utilizada para ajudar
no acabamento das peças. Notem que todo o equipamento, todas as ferramentas utilizadas aqui na cerâmica foram feitas e adaptadas de acordo com a necessidade. Embora no mercado já exista várias ferramentas que auxiliam o ceramista, aqui eu desenvolvi a maior parte delas. As que eu utilizo aqui foram desenvolvidas aqui mesmo na cerâmica. Então, o formato desejado de cada peça varia de acordo com a inspiração do artista, do artesão, ou da encomenda que já esteja agendada. No caso aqui eu estou fazendo vários formatos para que você tenha noção de que é possível fazer infinitas possibilidades. Aqui trabalhamos mais com peças voltadas para o turismo. Então assim, a gente não trabalha com muitas peças utilitárias, porém que a gente consegue fazer filtros, potes, panelas, botijas, mas não é o foco dessa oficina de cerâmica. Essa paleta aqui, por exemplo, eu fiz ela de um pedaço de cortina persiana. Essa é a etapa de confecção da peça num torno manual. Após terminar de modelar a peça, você corta e aí a gente tem nesse formato aqui uma peça. Depois de pronta a peça, ela precisa passar por uma secagem. Essa secagem tem que ser à sombra, não pode ser direto no sol, porque isso pode trincar ou rachar a peça. E aí você espera um certo tempo para ele ficar em ponto de couro, que a gente chama aqui. Então, pronto, essa já passou aqui um dia. Aqui na sombra ela já está bem mais resistente, ela já não amassa quando você pega. Então ela já começou a ficar mais resistente. E aí é a hora de você fazer um acabamento. Então você precisa fazer o acabamento para tirar as marcas que tem, algumas imperfeições, e ela ficar bem lisinha. Então, vamos dar um acabamento nessa peça aqui. O acabamento ele pode ser feito com um plástico mais flexível. E aí a gente vai utilizando. Existe em vários lugares o acabamento é feito de maneira diferente. Aqui eu utilizei esse pedaço de plástico, mas pode ser utilizado também
pedra de seixo, plástico, sacola, para que dê um polimento legal na peça, ela consiga ter um brilho melhor e um acabamento melhor na peça. Aí, como vocês podem ver, começou a dar um brilho natural. Mas aqui ainda a gente já vai passar por outra etapa importante, que é uma técnica de engolve e esgrafito. Nesse esgrafito a gente procura evidenciar as imagens e as figuras da cultura e da iconografia regional, como a Sussa, que é uma dança típica aqui do estado de Tocantins, e também animais da nossa flora e fauna, né? A flor que a gente utiliza muito é a flor do piqui, os desenhos aqui. Aqui utilizamos um barro, uma argila encontrada no córrego do Taquaruçu. Ela é bem amarelinha, ela não tem muito lá no córrego, mas a gente consegue extrair para fazer mais é só a pintura e acabamento. Então, os desenhos é feito com esse riscador, uma caneta simples e adaptado aos ferrinhos na ponta, e a gente consegue fazer os desenhos. Então a parte interna, a parte lá que está mais escura, após a queima ela vai ter uma coloração diferente dessa outra parte de fora, né, externa da peça. E isso vai possibilitar aí uma peça que seja pintada naturalmente, né? E é muito importante a gente manter esse formato de produção, que é bem aceito. Também a gente já acostumou com esse trabalho aqui. Utiliza bastante montanha, que essa região nossa tem muitas montanhas e a gente faz bastante montanha. Esse aqui é o babaçu, muito presente em Itaquaruçu, uma palmeira muito linda, cujas suas palhas é utilizado aí para fazer cestarias, e o seu fruto é feito azeite de coco babaçu.
A partir desse momento, essa peça já está feita, o acabamento, já está feito o desenho, e aí precisa passar mais um tempo secando para poder ir para o fogo. Então essa peça vai ficar aí mais ou menos uma semana. Isso depende muito do clima, né? Se a gente tiver um tempo quente, um tempo seco, vamos dizer assim, ela seca mais rápida. Mas se tem um tempo úmido, período mais chuvoso, a gente tem um período de secagem dessas peças mais demorado. Então é interessante a gente frisar que quando você vai fazer uma encomenda de uma peça de cerâmica, a gente tem que observar esses detalhes. Outra coisa que é importante anotar é que a coloração das peças vai variar muito. E como eu utilizo um forno a lenha, um forno primitivo, eu não tenho muito controle de temperatura. Embora eu precise atingir até 1005 graus de temperatura para conseguir queimar as peças, eu não consigo controlar essa temperatura. Então é importante saber que o resultado final em cada fornada é sempre uma surpresa. A gente fica esperando, terminou o período de secagem, a gente fica com uma ansiedade muito grande, né? Porque a gente gasta ali cerca de 15 até 24 horas direto de fogo. Não é aquele fogo intenso, mas você vai alimentando o fogo até conseguir atingir uma temperatura ideal. Então é importante destacar isso também. Outra coisa que eu não falei também, o tamanho da peça. Eu terminei de produzir a peça, ela vai diminuir aqui cerca de 10% do tamanho. Então, por exemplo, o cliente encomendou uma peça de 10 centímetros, eu posso fazer já com um percentual a mais do tamanho, para que ele fique no final um resultado mais próximo da medida possível. Então essa quantidade de diminuição da argila faz com que eu também não consiga falar, vou te fazer essa peça com, por exemplo, eu quero ela com 10 centímetros. Muitas vezes isso varia muito devido a esse período de secagem, né, e ao tipo de argila que você está utilizando. Eu acho que é basicamente isso que eu queria te falar sobre parte de confecção. Aí a gente vai depois desse momento para secagem e para o forno. Uma das preocupações básicas aqui da Ponte de Ouro Arte é manter sempre o princípio simples de produção de cerâmica, evidenciando a cultura regional, a cultura local e essa maneira primitiva de produzir. Isso também nos levou a acreditar na nova modalidade de turismo, que é o turismo de experiência, onde o turista, os nossos
Visitante chega aqui e tem a possibilidade de acompanhar todo esse processo de produção e colocar a mão na massa, no barro e fazer a sua própria peça. Após conhecer todo o processo de produção de cerâmica que eu te mostrei até agora, chegamos a um resultado bem legal, que é a peça pronta. Essa peça ela já foi queimada e ela precisa ter esse som, porque esse som traduz para o artesão que a peça está bem queimada, não tem nenhum trincado e que ela está pronta já para comercialização. Então é muito importante a gente fazer esse teste cada peça que tira do forno para poder mandar para a parte de comercialização. Eu gostaria de registrar aqui que nós, a Pote de Ouro Arte, nesse momento delicado que passa todo mundo no Brasil, estamos produzindo, porém fechados, porque o nosso trabalho é feito em familiar. Então eu, minha esposa e mais alguns irmãos que trabalhamos aqui, e a gente trabalha na zona rural e a gente continuou trabalhando. Mas é importantíssimo a gente frisar que a gente está buscando novas estratégias para uma pós-pandemia. A maneira de trabalhar, a maneira de receber os clientes. Então, com essa preocupação com a segurança da saúde de todas as pessoas. É muito importante que as pessoas pensem nisso e a gente está com essa preocupação. E se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da Pote de Ouro Arte, do que a gente faz aqui, você pode visitar nossas redes sociais, que vai encontrar muita coisa legal. Então foi um prazer, muito obrigado por ter assistido.